Irmão, Deus não faz a obra dele aqui na terra sozinho. Ele conta com a colaboração do homem. Se o homem não faz, ele não tem como fazer, tá? Assim como nós falamos já, né, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 5, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Por que o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra? A planta não nascia. Por quê? Porque não havia homem para lavrar o solo. Então Deus manda chuva se houver homem para lavrar o solo. Se houver a cooperação do homem, Deus manda a bênção. Mas se não tem homem para cooperar aqui na terra, Ele não faz. Vocês entenderam? Por isso Ele precisa de nós. E quem somos nós? A igreja. Hoje a igreja é essa auxiliadora idônea de Cristo. E esse Cristo também que vai executar a obra de Deus, Ele vai executar como homem. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhes fosse idônea. Deus, então, fez uma coisa, né? Quando Deus criou o homem, Deus deu uma incumbência de governar a terra e sujeitar a terra, não é isso? Isso está em Gênesis, vou até ler Gênesis 26 até 28, mas vou ler o versículo 28 para encurtar. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Irmãos, só que, irmãos, ele projetou o homem que ele criou para, né, para isso, para sujeitar, dominar, governar sobre toda a terra. Mas, irmãos, o homem não tem capacidade para isso. Então, por que ele deu essa responsabilidade para o homem? Tá? Ele deu essa responsabilidade para o homem, irmãos, porque ele havia projetado que o seu filho tornaria-se um homem. E esse homem, e nós, nesse homem, nós iríamos cumprir essa responsabilidade. E de fato foi, certo? Então, Hebreus, né? Porque Deus havia encarregado a Cristo herdar todas as coisas. Vamos lá. Hebreus capítulo 1. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. O Filho foi feito, o universo foi feito por meio de Cristo. Mas esse Cristo que Deus está olhando, ele se refere a Cristo homem. Porque ele mais tarde enviaria o seu Filho, né, se tornaria um homem, e como homem, ele cumpriria a sua missão aqui na terra e seria obediente até a morte e morte de cruz para a redenção do homem, resgatar o homem de volta para Deus, para essa finalidade, e Deus o ressuscitaria. E em ressurreição ele se tornaria o quê? Como diz em Salmo 13:33 e também, Atos 13:33 e Salmo 2, na ressurreição Deus disse: tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Ele gerou, Cristo foi gerado filho de Deus. Ora, Cristo já não era filho de Deus? Cristo era filho de Deus como Deus. Ele era o Deus unigênito que estava no seio do Pai. Mas agora, na ressurreição, esse Cristo que foi gerado filho de Deus é Cristo homem. O homem obedeceu a Deus, em ressurreição
Deus gerou esse filho homem, né, como filho de Deus. Ele se tornou o filho primogênito. Ele era o filho unigênito. Agora, como homem, ele se tornou filho primogênito. Ele é o primeiro de muitos irmãos. E nós, então, todos, graças a Deus, somos gerados por Cristo, pela vida de Deus, nós nos tornamos os muitos filhos de Deus. E nós vamos cumprir essa missão de sujeitar a terra no primogênito. Vocês entenderam? Porque nós não temos essa capacidade. Por isso ele veio ser homem, para cumprir a missão que Deus deu ao homem. E Hebreus capítulo 1, versículo 5 diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, e eu hoje te gerei? A nenhum anjo Deus disse, eu te gerei como meu filho, a nenhum, mas a Cristo, homem, ele foi gerado filho primogênito de Deus. Por isso, irmãos, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho, e novamente ao introduzir o primogênito ao mundo, diz, e todos os anjos o adorem. Todos os anjos, inclusive aquele que se rebelou, ele é anjo. Deus disse, eu não escolhi anjo para estar nesse lugar, mas eu escolhi meu filho para estar nesse lugar. Mas meu filho que se tornaria homem, ele vai governar a terra, sujeitar a terra como homem, tá bom? Aí, tá, vamos lá, o que eu vou fazer? Bom, então, irmãos, é por esse motivo que o homem tem tanta importância para Deus, porque no seu plano eterno, Deus enviaria o seu Filho como homem por meio da encarnação, pela sua morte, Cristo realizaria a eterna redenção do homem, porque o homem que se tornara pecador, né? E Deus ressuscitou a Cristo e o fez sentar-se à sua direita, nas alturas, né? Isso está em versículos 3 e 4, não é isso? 3 e 4, Hebreus 1, né? Então, e fazendo referência a Satanás que queria ser igual a Deus. Aqui fala, herdou o nome, versículo 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque aqui faz questão de dizer que Cristo herdou um nome mais excelente do que qualquer anjo. Na verdade, aqui está se comparando com Lúcifer. Lúcifer queria o lugar de Cristo. Ele não teve o lugar de Cristo. Deus não o escolheu, tá bom? Então, irmãos, quando nós cremos em Jesus, nós somos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, também fomos unidos na semelhança da sua ressurreição. Portanto, irmãos, nós hoje devemos andar em novidade de vida, porque nós já morremos com Cristo e com Cristo nós viveremos. Em outras palavras, nós vamos cumprir a vontade de Deus e sujeitar essa terra, né? O homem sujeitar essa terra somente em Cristo. No velho homem não temos condições. Graças a Deus, Cristo, né, levou à cruz o nosso velho homem. Hoje, irmãos, no novo homem, sim, no novo homem vai executar a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Aí vamos para Hebreus capítulo 2, versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Deus não sujeitou o mundo vindouro para anjos. Aqui sabe o que quer dizer? Deus não predeterminou que Lúcifer fosse reinar o reino vindouro, porque ele não deu para nenhum anjo reinar, mas ele deu para quem? Homem, sabia? Por isso que Satanás não gosta de nós, não, né? Ele queria tomar posse desse reino, mas não, Deus deu para o homem, tá? Por isso aqui diz, que é o homem, que dele te lembres, ou filho do homem, que o visites. Nós não somos nada, nós somos tão fracos, frágeis, mortais, né? Ainda tão rebeldes contra Deus, tá? Aí versículo 7, fizeste-um por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste.
e o constituísse sobre as obras das suas mãos, todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Você sabia disso? Deus nos criou e projetou para nós sujeitar todas as coisas debaixo dos nossos pés. Tudo que Ele criou, sujeitar dos nossos pés. Ora, desde que Ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Tudo Deus colocou debaixo do nosso domínio. Homem. Mas, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeito. Quer dizer, não aconteceu ainda isso. Nós não temos condições de fazer isso. Homem nenhum tem condições de fazer isso. Como é que Deus vai fazer? Agora você vê a solução. Qual é a solução? Versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Agora vem o homem que vai conseguir. Esse homem também foi feito menor que os anjos. Você sabia disso, não? Jesus também foi feito um pouco menor que os anjos, porque se tornou homem, né? E Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus ele provasse a morte por todo homem. Irmãos, a única maneira de Ele nos capacitar para sujeitar o mundo que há de vir, é nos levando à morte. Você sabe disso, não? Porque nós fomos contaminados. O pecado entrou em nós. A morte passou para todos nós. Sabe? Não temos condições de sujeitar nada. Nem cachorro da nossa casa. A gente gosta de nós, mas não consegue, né? Às vezes não obedece sempre, certo? Irmão, nós não temos condições de fazer isso, mas graças a Deus, Deus mandou Jesus. E sofreu por nós e morreu na cruz. Ele terminou com o nosso velho homem. Agora nos incluiu no novo homem. Nos incluiu nele. E Ele é capaz de fazer isso, porque Ele já foi coroado de glória e de honra na ressurreição. Ele já foi coroado de glória e de honra, né? E versículo 10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então Cristo foi aperfeiçoado, Ele sofreu aqui na terra no seu ministério terreno, morreu na cruz por obediência ao Pai, realizou redenção por nós, também levou à morte o nosso velho homem e nos gerou como uma nova criação, e nós hoje estamos em Cristo. Em Cristo. Por isso que a Bíblia está cheia desse termo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Nós, em Cristo, irmão, nós vamos sujeitar toda a terra.